Imagino que em algum momento da sua vida, uma pessoa mais sábia, alguém que realmente se importa com você, já disse: cuidado com o que você fala, ou preste atenção nessa sua língua. Não é verdade? Às vezes, essas palavras vêm com um tom de preocupação, outras vezes com um toque de repreensão. Mas, seja como for, elas carregam um peso que talvez, naquele momento, você não tenha compreendido completamente. O tempo vai passando e a vida se encarrega de nos mostrar como essas advertências fazem sentido. Já parou para pensar na quantidade de situações que poderiam ter sido evitadas se certas palavras não tivessem sido ditas? Ou, ao contrário, quantas oportunidades foram perdidas porque ficamos calados quando deveríamos ter falado? As palavras têm um poder que muitas vezes subestimamos. Elas não são apenas sons ou letras organizadas em frases. São sementes. E cada uma delas, sem exceção, carrega o potencial de gerar frutos. Frutos que podem trazer vida ou destruição. Talvez você já tenha sentido o impacto de algo que alguém disse a você. Pode ter sido um elogio que marcou sua alma e te deu forças para continuar em um momento difícil. Ou quem sabe, uma crítica amarga que ainda ecoa em sua mente, mesmo depois de anos. Palavras têm o poder de construir ou derrubar, curar ou ferir, trazer esperança ou espalhar o desespero. E o mais impressionante, elas não afetam apenas quem as ouve, mas também quem as diz. A Bíblia nos alerta claramente sobre isso. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Pense bem sobre isso. Nossas palavras não são neutras. Cada uma delas carrega uma energia, uma intenção que inevitavelmente gera consequências. Quando falamos, estamos semeando algo no coração das pessoas e, ao mesmo tempo, no nosso próprio coração. A questão é: que tipo de frutos queremos colher? Esse poder que carregamos na língua é, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Muitas vezes, no calor das emoções, dizemos coisas que não podemos mais apagar. Pedimos desculpas, tentamos justificar, mas as marcas permanecem. Palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não há como trazê-las de volta. E talvez seja por isso que Deus nos chama à vigilância constante sobre o que falamos. Afinal, como Jesus nos lembra, as palavras que saem da boca vêm do coração. Mateus, capítulo 15, versículo 18. Mas aqui está uma verdade que precisamos trazer à memória. Assim como nossas palavras têm o poder de ferir, elas também têm o poder de curar. Deus nos deu essa ferramenta não para destruir, mas para edificar. E é justamente isso que Ele deseja que façamos. Usar nossa língua como instrumento de paz, de reconciliação, de bênção. Talvez você esteja pensando em situações que vivenciou, lembrando de palavras que gostaria de apagar ou de palavras que gostaria de ter dito. E é aí que está a beleza do que Deus nos oferece. Ele nos chama a transformar o nosso falar, a fazer de nossa boca um canal de vida e não de destruição. Há uma verdade poderosa que não podemos ignorar. Tudo o que falamos tem a capacidade de construir ou destruir. A Bíblia nos ensina isso com clareza. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Essa frase vai além de uma simples advertência. Ela revela que cada palavra que sai de nossa boca carrega um peso espiritual e emocional. E esse peso, muitas vezes, molda a nossa vida e a das pessoas ao nosso redor. Pense no poder criativo das palavras. Desde o início, Deus nos mostrou o quanto o que é dito pode transformar a realidade. Em Gênesis, vemos que Ele criou o mundo com palavras. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3.
Deus, que é a fonte de toda sabedoria, escolheu falar para trazer à existência tudo o que conhecemos. E como fomos criados à sua imagem e semelhança, recebemos, ainda que em uma escala humana, a mesma capacidade de moldar nossa realidade por meio do que falamos. Essa força criativa pode ser vista em muitos aspectos do nosso dia a dia. Imagine uma criança que cresce ouvindo palavras de incentivo como "Você é capaz", "Eu acredito em você", "Você tem um futuro brilhante pela frente". Essas frases simples, mas carregadas de amor e fé, têm o poder de formar um coração seguro e cheio de coragem. Por outro lado, se essa mesma criança for exposta a palavras duras e desmotivadoras, como "Você não serve para nada", "Nunca vai dar certo", o impacto será devastador. Em muitos casos, essas palavras ecoam por toda a vida, criando feridas profundas e inseguranças difíceis de superar. Isso não acontece apenas em relacionamentos familiares. Considere o ambiente de trabalho, amizades ou até mesmo encontros casuais. Quantas vezes um elogio inesperado trouxe alegria a alguém que estava desanimado? Ou uma palavra de julgamento desnecessária estragou o dia de uma pessoa. O impacto das palavras não está restrito a grandes eventos ou discursos importantes. É nas interações cotidianas, aparentemente pequenas, que o poder da língua se manifesta de forma mais evidente. Além disso, nossas palavras não afetam apenas os outros. Elas também têm um impacto direto sobre nós mesmos. Palavras negativas, como reclamações constantes ou declarações de fracasso, criam um ambiente interno de pessimismo e desânimo. Por outro lado, quando escolhemos falar palavras de fé, esperança e gratidão, somos edificados por elas. É como plantar sementes no solo do nosso próprio coração. As sementes ruins geram frutos amargos, enquanto as boas produzem alegria, paz e força. Por isso, é essencial que estejamos atentos à maneira como usamos essa ferramenta tão poderosa. Assim como uma espada pode proteger ou ferir, a língua pode ser usada para abençoar ou destruir. Deus nos chama a usar nossas palavras para glorificá-lo e abençoar os outros, porque é nesse uso consciente que encontramos a verdadeira força criativa das palavras. As palavras que saem da nossa boca podem ser comparadas às sementes que lançamos no solo. Cada frase que pronunciamos, seja ela positiva ou negativa, carrega dentro de si o potencial de gerar frutos. Assim como um agricultor escolhe cuidadosamente o que planta, sabendo que disso depende sua colheita, precisamos ser seletivos com o que falamos. Afinal, tudo o que dizemos um dia retorna para nós de alguma forma. Já observou como palavras ditas no momento certo podem transformar completamente uma situação? Imagine alguém atravessando um período difícil. Uma frase de apoio como "Você vai superar isso" ou "Estou aqui para te ajudar" é como uma semente de esperança plantada no coração dessa pessoa. Aos poucos, essa semente germina, trazendo ânimo, coragem e força. Por outro lado, palavras duras e desnecessárias podem sufocar o pouco de força que ainda restava, gerando desânimo e até mágoas profundas. O conceito de palavras como sementes se aplica a todos os aspectos da vida. Na família, por exemplo, os pais muitas vezes não percebem que estão plantando no coração de seus filhos cada vez que falam. Comentários impensados como "Você nunca faz nada certo" são sementes tóxicas que, ao crescerem, podem gerar insegurança e baixa autoestima. Por outro lado, elogios sinceros e encorajamento nutrem a autoconfiança e o caráter de uma criança. É um processo silencioso, mas poderoso. Essa dinâmica também é verdade em nossos próprios corações. Quando falamos, não apenas impactamos quem nos ouve, mas também influenciamos nossa própria perspectiva. Palavras de reclamação e pessimismo criam um ambiente interno sufocante, enquanto declarações de gratidão e fé fortalecem nossa visão de mundo e aumentam nossa capacidade de enfrentar desafios.
Uma mente que está constantemente alimentada por palavras positivas e construtivas torna-se fértil para pensamentos criativos e soluções práticas. A metáfora das sementes também nos ensina a sermos pacientes. Assim como o agricultor não vê a colheita imediatamente, muitas vezes os frutos das nossas palavras levam tempo para se manifestar. Você já percebeu como uma frase dita em um momento aparentemente comum pode ser lembrada anos depois? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: "Nunca me esqueci do que você falou naquele dia." Isso mostra que cada palavra plantada tem o potencial de permanecer no solo do coração, até o momento certo de florescer. Por isso, é essencial que tomemos cuidado com o que falamos, mesmo em situações de estresse ou irritação. É fácil esquecer o impacto duradouro das palavras, mas devemos lembrar que tudo o que sai da nossa boca é uma semente que cedo ou tarde dará frutos. Assim, cabe a nós decidir que tipo de colheita queremos ver na vida das pessoas e na nossa própria. Refletir sobre isso nos desafia a buscar em Deus a sabedoria necessária para semear palavras de vida, amor e encorajamento, independentemente das circunstâncias. Afinal, a língua é um instrumento que pode ser usado tanto para plantar jardins cheios de vida, quanto para espalhar espinhos. A escolha está em nossas mãos. As palavras que pronunciamos não afetam apenas as pessoas ao nosso redor. Elas também têm um impacto profundo na nossa vida espiritual. A Bíblia ensina que a língua, apesar de pequena, tem um poder desproporcional ao seu tamanho. Em Tiago, capítulo 3, versículo 5, lemos: "Assim também a língua é um pequeno membro, e glória-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia." Essa passagem ilustra como algo tão simples quanto uma palavra pode gerar consequências espirituais que não podemos ignorar. Primeiro, é importante entender que nossas palavras refletem o estado do nosso coração. Jesus declarou: "A boca fala do que está cheio o coração." Mateus capítulo 12, versículo 34. Isso significa que as palavras não surgem por acaso. Elas são fruto daquilo que carregamos dentro de nós. Um coração cheio de mágoas, ressentimentos e medo, inevitavelmente produzirá palavras carregadas de negatividade. Por outro lado, um coração preenchido pela graça e pelo amor de Deus transbordará palavras de edificação, consolo e esperança. A dimensão espiritual das palavras também se manifesta no efeito que elas têm sobre a nossa fé. A forma como falamos sobre nossos desafios, sonhos e expectativas pode fortalecer ou enfraquecer nossa confiança em Deus. Quando murmuramos, reclamamos ou declaramos constantemente que algo é impossível, estamos abrindo espaço para a dúvida e o desânimo. Por outro lado, quando escolhemos falar palavras de fé, mesmo diante de dificuldades, estamos exercitando nossa confiança em Deus e alimentando nossa esperança. Isso não significa ignorar as lutas ou fingir que não estamos enfrentando dificuldades, mas sim escolher como nos expressamos diante delas. Uma coisa é reconhecer um problema e apresentá-lo em oração a Deus. Outra coisa é alimentar a negatividade com palavras que refletem desesperança. A diferença pode parecer sutil, mas no mundo espiritual ela é gigantesca. A Bíblia nos incentiva a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17, demonstrando como as palavras de fé podem abrir caminhos para o agir divino. Além disso, as palavras têm o poder de atrair a presença de Deus ou criar barreiras espirituais. Quando usamos nossa língua para louvar, agradecer e glorificar ao Senhor, estamos cultivando um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo. O Salmo 22, versículo 3, nos diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo.
Em contraste, palavras de murmuração, queixas e críticas contínuas afastam nossa mente e coração de Deus, tornando-nos mais vulneráveis às influências negativas. Outro aspecto relevante é o impacto das palavras sobre as pessoas ao nosso redor. Palavras carregadas de amor, paciência e bondade refletem o caráter de Cristo e podem ser instrumentos poderosos para tocar vidas. Um exemplo clássico é o de Barnabé, conhecido na Bíblia como Filho da Consolação. Atos capítulo 4, versículo 36. Ele usava suas palavras para encorajar e fortalecer aqueles que estavam ao seu redor. Por outro lado, palavras impensadas ou carregadas de julgamento podem se tornar tropeços espirituais para os outros, afastando-os de Deus. Finalmente, é importante lembrar que daremos conta de cada palavra que falarmos. Jesus nos adverte em Mateus, capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que toda palavra frívola que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Essa advertência deve nos levar a refletir sobre a seriedade do que dizemos. Não se trata de falar menos, mas de falar com mais sabedoria, buscando sempre edificar, abençoar e refletir o amor de Deus. Diante dessa realidade, somos desafiados a pedir que o Espírito Santo nos capacite a vigiar a nossa língua. Como o salmista escreveu: "Põe, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios." Salmo 141, versículo 3. Esse pedido não é apenas um ato de humildade, mas também um reconhecimento de que sozinhos não somos capazes de controlar plenamente nossa língua. Mas com a ajuda de Deus, podemos usar nossas palavras para glorificá-lo, fortalecer nossa fé e abençoar as pessoas ao nosso redor. As palavras que escolhemos dizer não são apenas uma expressão do que pensamos ou sentimos. Elas carregam uma responsabilidade que não podemos ignorar. Em Mateus, capítulo 12, versículo 36, Jesus nos alerta: "Digo-vos que toda palavra frívola que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo." Essa afirmação não é apenas uma advertência, mas um convite para refletirmos profundamente sobre o peso de cada frase que sai da nossa boca. A responsabilidade começa no discernimento. Nem tudo o que pensamos precisa ser dito. Muitas vezes, no calor de uma emoção, palavras impensadas podem escapar, e o estrago que causam pode ser irreversível. Uma ofensa ou um comentário sarcástico pode machucar mais do que qualquer ação física, deixando cicatrizes invisíveis que demoram a sarar. O livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, nos orienta: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira." Saber medir nossas palavras, especialmente em momentos de conflito, é um sinal de maturidade e sabedoria. Uma das formas mais eficazes de exercer essa responsabilidade é praticar a escuta antes de falar. Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos lembra: "Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar." Quando ouvimos com atenção, muitas vezes percebemos que nossas palavras podem ser substituídas por um silêncio compreensivo ou uma frase que traz paz, em vez de escalonar tensões. Não se trata de evitar confrontos, mas de abordá-los com sabedoria e com a intenção de edificar, e não de ferir. Outro aspecto importante da responsabilidade do falar é reconhecer o impacto das palavras em diferentes contextos. No lar, por exemplo, uma conversa tranquila pode fortalecer vínculos, enquanto um tom de voz agressivo pode criar barreiras. No ambiente de trabalho, uma palavra de encorajamento pode motivar colegas e transformar a atmosfera. Em comunidades de fé, palavras sábias e cuidadosas refletem o amor de Cristo e podem inspirar outros a seguirem em sua caminhada espiritual. Para assumir essa responsabilidade de forma prática, é fundamental buscar autocontrole.
Isso não é algo que conseguimos sozinhos, mas com a ajuda de Deus. O salmista clamou: "Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios." Salmo 141, versículo 3. Reconhecer nossas limitações e depender de Deus para nos ajudar a controlar o que falamos é um passo crucial. Além disso, é importante entender que não somos obrigados a responder imediatamente em todas as situações. Dar um passo atrás, respirar fundo e orar silenciosamente pode nos ajudar a escolher melhor as palavras. Não se trata de omitir verdades necessárias, mas de comunicá-las de forma que promovam entendimento, reconciliação e amor. Assumir a responsabilidade pelo que falamos não significa nunca errar, mas aprender com nossos erros e buscar corrigir o que foi dito de forma inadequada. Um pedido de desculpas sincero pode restaurar relacionamentos quebrados e trazer cura a corações feridos. Por isso, não devemos apenas refletir sobre as palavras antes de falá-las, mas também avaliar o impacto das que já foram ditas, buscando consertar aquilo que não edificou. As palavras são um dom precioso e usá-las com responsabilidade é um reflexo do nosso compromisso com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Não é uma tarefa fácil, mas é uma oportunidade de mostrar ao mundo o fruto de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Quando escolhemos falar com sabedoria, refletimos o caráter de Cristo e espalhamos sementes de paz, amor e esperança. Por mais que tenhamos falado palavras que machucaram ou destruíram, a graça de Deus nos oferece uma chance de recomeçar. Um dos aspectos mais belos do Evangelho é a possibilidade de transformação. Não importa quão descontrolada nossa língua tenha sido no passado, Deus é capaz de nos restaurar e nos ensinar a usar as palavras para edificar e trazer cura. A mudança começa com um coração arrependido. Reconhecer que falamos algo errado ou ferimos alguém é o primeiro passo para a restauração. Quando confessamos a Deus nossas falhas, Ele nos perdoa e nos purifica, como nos ensina em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse perdão nos liberta do peso das palavras malditas que lançamos e abre caminho para a reconciliação. Mas a restauração não para aí. Deus também nos capacita a agir. Um pedido de perdão sincero, acompanhado de um esforço genuíno para mudar, pode transformar relacionamentos e curar feridas emocionais profundas. Além disso, ao buscarmos sabedoria em Deus, Ele nos dá palavras que não apenas restauram, mas também edificam e fortalecem as pessoas ao nosso redor. Essa mudança, porém, exige uma decisão diária. Precisamos escolher a cada momento usar nossas palavras para glorificar a Deus e abençoar os outros. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, Paulo nos exorta: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação." Deus nos chama a fazer de nossa língua um instrumento de bênção e vida. A boa notícia é que, com a ajuda de Deus, a transformação é possível e nossas palavras podem se tornar um reflexo do seu amor e graça. E é exatamente isso que Deus deseja fazer em sua vida: transformar suas palavras em um reflexo do seu amor e da sua graça. Ele conhece suas falhas, entende suas lutas e, ainda assim, está pronto para te ajudar a fazer diferente. Talvez você tenha lembrado de momentos em que suas palavras trouxeram dor ou separação. Mas hoje é o momento de buscar essa mudança. Deus está aqui, disposto a renovar seu coração e ensinar sua língua a falar aquilo que constrói, cura e abençoa. Por isso, convido você a parar por um instante e entregar sua vida, sua voz e suas palavras ao Senhor. Que tal orarmos juntos agora?
Este é um momento entre você e Deus, um encontro onde Ele pode transformar o que precisa ser restaurado e te dar um novo começo. Feche os olhos, acalme o coração e permita que essa oração seja o início de uma nova história no seu falar. Vamos juntos nos aproximar dele com humildade e confiança. Senhor amado, Pai bondoso, nós nos colocamos na Tua presença neste momento com humildade e sinceridade. Reconhecemos que muitas vezes usamos nossas palavras de maneira errada. Palavras que feriram, que dividiram, que trouxeram tristeza ou mágoa. Sabemos, Senhor, que isso não reflete o Teu propósito para nossas vidas. Por isso, pedimos o Teu perdão e a Tua misericórdia. Transforma o nosso coração, Senhor, porque sabemos que a boca fala do que está cheio o coração. Purifica nossos pensamentos, renova nosso espírito e enche-nos com a Tua paz, para que nossas palavras sejam instrumentos de bênção. Ensina-nos, Pai, a falar com sabedoria, a oferecer palavras que edifiquem, que fortaleçam e que tragam vida. Ajuda-nos a sermos agentes de reconciliação, levando esperança e amor por meio do que dizemos. Senhor, colocamos também diante de Ti aquelas palavras que já foram ditas e que trouxeram dor a outras pessoas. Dá-nos coragem para buscar a reconciliação e nos capacita a pedir perdão onde for necessário. Que nossas atitudes demonstrem o Teu amor e que nossas palavras reflitam a Tua graça. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu estás ao nosso lado, moldando-nos e nos ensinando a viver conforme a Tua vontade. Guarda nossos lábios, Senhor, e faz de nossa língua um canal de vida e luz. É no nome de Jesus que oramos e confiamos. Amém. Que essa mensagem tenha trazido luz ao seu coração e despertado em você o desejo de usar suas palavras como instrumentos de vida e bênção. Se Deus falou com você hoje, compartilhe nos comentários deixando um amém e aproveite para se inscrever no canal. Suas palavras podem edificar e tocar outras pessoas que passam por aqui. Envie essa mensagem para alguém que você sente que precisa ouvir isso. Nunca sabemos o quanto uma palavra pode transformar a vida de quem está precisando. Que Deus te abençoe abundantemente e continue guiando cada passo do seu caminho. Estamos juntos nessa missão de espalhar palavras de vida e esperança. Grande abraço e fique com Deus.